Hoje nós vamos aprender algo tremendo, mas tremendo mesmo, que eu praticamente eu fiquei impressionado de onde Jesus me levou, né? Aliança Renovada, um lindo hino também da cantora da Braga, esteve aqui em casa, uma benção essa mulher, cozinha muito bem, fez pão de queijo, foi uma benção. Meus irmãos, nós vamos é, nós vamos aprender hoje o que está acontecendo, o que aconteceu, por que essa dimensão toda, essa opressão tão grande nesses últimos dias e como que Jesus estabeleceu na terra o chamado dele. Nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos aprender de que forma, por que será que o seu marido não se converte, por que será que o teu filho é duro. Nós vamos aprender sobre isso, o chamado dentro do barro, o chamado, a mão de Deus dentro do barro. Vai ser muito forte isso que nós vamos aprender hoje. Quero dizer a todos vocês que Deus, todas as revelações que eu tenho são vindo do Espírito Santo. Então eu quero dizer a todos vocês que eu não estudo nada, não estudo teologia, não. Tudo é Deus que me dá, todas as interpretações. Então nós vamos entender por que Deus, por que essa luta constante de chamado, né? Desde quando Jesus começa vindo com a graça, agora Jesus ele vem chamando todos os pecadores para o arrependimento. E agora Jesus está preocupado no tempo da graça. E por que está tão difícil as pessoas darem ouvidos? E é o que nós vamos aprender, meus irmãos. Vamos aprender de uma forma muito gloriosa. E eu queria que todos fizessem aí menção da palavra de Deus. Hoje à tarde vocês vão sentir uma paz muito grande, né? Quero também agradecer a irmã Darlete Heine, que tem um canal no YouTube. Conhecemos eles lá em Sumaré, que foi uma benção o culto em Sumaré. Eu fico marcado lá em Sumaré, o pessoal está comentando até hoje, a missionária Mércia. O pessoal foi glorioso. E eu vou postar aqui o vídeo completo do culto lá em Sumaré. Bom, vamos aprender, meus irmãos, acerca desse fato. Por que está essa dificuldade de Deus trazer o povo ao arrependimento? E por que o povo é duro de coração? E por que realmente tem pessoas que se destacam no meio do chamado e tem outras que não se destacam? E é isso que nós vamos aprender nesse exato momento. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o louvor. Igreja, nós vamos aprender hoje qual que foi o fato de essa coisa alarmante que está acontecendo na Terra, que muitos estão mais próximos de Deus e outros estão muito afastados de Deus, mas embora foram chamados, estão no mesmo aprisco, estão no mesmo lugar. Igreja de Jesus, eu queria que vocês pegassem a Bíblia comigo, abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Vai, pega a Bíblia aí. Não deixa vocês que tem em casa, pega a Bíblia, sempre pega a Bíblia, porque o pastor Júlio tem que fazer menção da Bíblia. A Bíblia tem que estar, nós não podemos ter que andar tudo dentro da palavra de Deus. E se a revelação veio de Deus, ela tem que vir da palavra de Deus. Amém? Então abre comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, porque hoje eu chorei muito com esse ensino, eu chorei demais. Eu confesso a vocês que para mim foi algo que eu chorei demais, porque eu comecei a ir a fundo e ver como Jesus, ele tanto lutou, né? E como Deus tanto luta para que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. E isso é uma coisa muito séria, né? 2 Coríntios, todos acharam aí? Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 4. O tema da mensagem na minha Bíblia, que é Thompson, está escrito tesouros em vasos de barro. Graças a Deus. Amém. Tesouros
em vaso de barro. É muito forte isso, meus irmãos. Vocês vão viajar comigo. Vocês vão entrar numa dimensão agora tremenda, tremenda. Posso ler a palavra de Deus? Posso? Então vamos ler a palavra de Deus. O que está escrito assim, ó. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para os eleitos de Cristo, para que não anda com engano e nem falsifica a palavra de Deus. Antes, recomendo as consciências de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para o que se perde está encoberto. Olha só. Vocês estão entendendo? Os que se perdem precisa ouvir coisas verdadeiras para que eles venham se arrepender. Nos quais o Deus, aqui está Deus com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, em outras versões, dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Presta atenção nisso. Tesouro, riqueza, em vasos de barro. Engraçado, Paulo está colocando uma palavra que não está batendo com sua próxima palavra. Ele está dizendo tesouro, coisa valiosa. Poderia Paulo dizer tesouro em vasos de ouro, mas não é. Não é. Aqui está dizendo coisas valiosas em vasos frágeis. Aleluia! Aleluia! Só quem entendeu a revelação já está sentindo a presença de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia! Ele está dizendo, aleluia, que tem algo dentro da fraqueza humana que é muito valioso. Ai, glorioso Deus! Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Ele está dizendo, olha, tesouro em vasos frágeis. Tesouro em vaso frágil. Ou seja, vaso que não tem valor. Nós, seres humanos, por isso que a Bíblia diz que nós somos miserável, pobre, cego e nu, mas pela misericórdia, Deus colocou em nós algo de valor. Aleluia. É da simplicidade que vem a verdade, meus irmãos. Não precisou um estudo grandioso. Para que estudar tanto? Está aqui tão claro. Ai, meu Deus. Temos, porém, 2 Coríntios 4:7. Este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Olha que lindo! Ou seja, o que vale está dentro de nós, porque nós somos pecadores miseráveis. Para que a vanglória não viesse a nós. Por exemplo, Pastor Júlio não pode nada, mas o que está dentro do Pastor Júlio pode, tem que ser exaltado e glorificado. Por isso que ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus, e não do homem, e não do vaso fraco e miserável. E aí, ó, vou voltar aqui para confirmar. Confirmando, vírgula, e não de nós. Aí, e não de nós. Ou seja, esse presente, essa dádiva rica, está dentro de um vaso que não tem. Um vaso que não tem valor. Meus irmãos, vaso de barro que se quebra fácil. Vaso de barro que se trinca fácil.
E está dizendo que tem algo dentro desses vasos agora. Que para que venha a glória de Deus dentro desses vasos. Então o pastor Júlio César é apenas um miserável pecador. Pastor Júlio César e outros pastores do YouTube, pastores de nome, não são nada. São miseráveis. Só tem alguma coisa que fez com que eles valessem alguma coisa aos olhos do homem, que está dentro deles e não por vista, mas sim por dentro. O que me vale, meus irmãos, é o que está dentro de mim. Porque se eu abrisse aqui o YouTube e falasse por mim mesmo, ninguém nesse canal não teria tantas vidas salvas, não teria tantas vidas se rendendo a Jesus. Porque o que sai de mim é do céu e não de mim mesmo. Porque se eu falasse de mim mesmo, tenho certeza que nada aconteceria. Não teria vidas sendo salvas, não teria vidas sendo voltadas para Deus. Porque o poder que está em mim foi colocado em mim. Eu não tenho esse poder, eu recebi. Entenderam? Vamos lá. Ele está dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Por que Paulo está dizendo o morrer de Jesus em nosso corpo? Porque ele disse em Coríntios, ele disse: assim como Cristo foi sepultado, assim importa que eu seja sepultado juntamente com ele. Ou seja, quando alguém está em Cristo, ela já não vive com o seu bel prazer, ela já não tem preocupação em colocar uma maquiagem no rosto, ela não tem preocupação em colocar joias bonitas. Não, ela já morreu para ela mesma. Ela não tem mais preocupação com este mundo, meus irmãos. Ela está morta, a carne dela morreu e vivificou dentro dela o espírito dentro do seu corpo, que aí vem o tesouro de Deus, o tesouro escondido em vaso de barro. Ou seja, agora uma vez escondido, mas agora revelado a todos os homens, para que as suas obras, boas obras, e todos que veem as boas obras glorificam o Pai que está no céu. Então, as boas obras não vêm do homem, vem do Espírito Santo que está dentro do homem, que convence o homem a agir em boas obras. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo, meus irmãos. Não tem ninguém que faça o bem. A Bíblia diz: o que faz você fazer o bem é o Espírito Santo que está dentro de você. Porque eu vou te provar que é isso. A Bíblia diz que Jesus, ele diz assim: olha, se eu não adiantasse o tempo, o pastor Júlio do YouTube se desviaria para as drogas. Sim, a Bíblia que fala. Ele diz: se não abreviaria os tempos, não se salvaria nenhuma carne se salvaria. Ou seja, não vem de nós. Por isso que a Bíblia fala: não nos gloriamos. Paulo disse: não me glorio em nada, mas eu me glorio nas perseguições, nas tribulações, nas provações, nas angústias, no sofrimento por Cristo. Paulo disse: isso eu me glorio, por ter sofrido por Ele, para que o tesouro que eu levei a Capadócia, a Sicília, a Timóteo, a Tito, seja resplandece sobre a terra e alcançasse as almas. Foi isso que Paulo quis dizer. Ou seja, eu sofri para que esse tesouro dentro de mim não se desfalecesse dentro de mim. Não me gloriei em um momento. Em um momento eu me coloquei acima dos homens. Eu fui o mais pequenino. Passamos fomes, fomos naufragados, fomos açoitados. Oh, aleluia! Oh, Jesus, como é muito maravilhoso, Senhor, a riqueza da Tua palavra, meu Deus! Tenha misericórdia da nossa alma! Igreja, vamos continuar? Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Foi o que eu acabei de dizer. Nós temos que morrer à nossa vontade, para que a vontade de Deus seja a excelência a todos os homens, para que não seja encoberto o Evangelho. Ou seja, se você não morrer às suas práticas,
De forma nenhuma as práticas do Espírito Santo vão aparecer, meus irmãos. Igreja, se não morremos as nossas práticas, jamais o Espírito Santo vai aparecer em nós. Por isso que está acontecendo isso nas igrejas. É por isso. Está aparecendo mais o homem do que a Deus. O homem está aparecendo muito mais do que o Espírito Santo. Esses homens não estão morrendo, não estão negando a si mesmo. E é por isso que o Espírito Santo não está aparecendo nas igrejas. Foi o que Paulo está dizendo. Eu tenho que entregar a minha vontade e fazer com que a vontade de Deus resplandeça, para que o evangelho não seja fingido. Os irmãos estão entendendo, igreja? Que linda é a palavra de Deus, que profundo que é a palavra de Deus. Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Vamos lá. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, testifico daquilo que eu falei. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também, pois Jesus nos apresentará convosco. Tem uma coisa que as pessoas, que eu já falei muito, mas não é pecado falar, que a gente fala, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não foi isso? Não. Paulo dá dois exemplos que Jesus não ressuscitou sozinho. Foi o próprio Deus que ressuscitou Jesus. E aqui ele fala de novo, ó. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, ou seja, o Pai ressuscitou o Filho. Meus irmãos, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Paulo fala sempre que Deus ressuscitou Jesus. E é uma verdade. Jesus é a vida? É a vida. Mas ele disse, eu não posso nada sem o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus, ele ressuscita na vontade de Deus. Amém? Graças a Deus, isso é o que vocês aprenderam somente na palavra, lendo. Vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero dizer algo que é o que foi o que eu aprendi nesse dia de hoje com Deus. Meus irmãos, em todavia, e em todo momento, Deus sempre tentou uma aliança com o homem. Deus sempre vem chamando o homem através dos profetas, através de pessoas que foram erguidas por um chamado especial. Então Deus sempre tentou um contato novamente com o homem. Desde a queda do Éden, Deus usa profetas, usa patriarcas para constituir uma nação e constituir também somente um povo, para que levantasse ao céu e clamasse o nome do Senhor e glorificasse o seu nome. Pois bem, em Jeremias 35,15 está dizendo lá, também enviei todos os meus servos profetas madrugando e dizendo, convertei-vos cada um do seu mau caminho, corrigi as vossas ações e não sigais outros deuses para o servir. Em Ezequiel 33,11 diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte, mas que todo se converta e viva. E também ele está dizendo em Oséias, vinde e tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas nos ligará. 2 Coríntios 5,20 diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-nos parte da Cristo que vos reconcilie com Deus. Então o projeto de Deus, e todo o projeto que ele tem hoje nesses últimos dias, é a conversão. Mas se você for ler, no Velho Testamento, você vê que Deus chama o povo, mas também é o mesmo Deus que chama com amor e também que tem uma espada na mão. Deus está assim, segurando essa espada aqui e chamando o povo para se converter a ele. Mas com uma espada. Se você pegar o Deus sentado, hoje, se você pegar o Deus sentado do Velho Testamento no trono, Deus está assim, com a espada aqui e fazendo assim para a humanidade no Velho Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, Deus agora está sondando a terra. Por quê? Porque agora ele está sentado, a Bíblia diz que agora os seus pés são como estrada, a Bíblia diz que a terra é a estrada dos seus pés, e ele está sondando os justos e os ímpios, e agora está olhando para baixo, tentando fazer uma separação. Por quê? Porque agora o teu filho Jesus desceu em carne,
se colocou diante dos homens e tentou trazer o maior número de pessoas para a salvação, levando agora a sua palavra como forma vivente. Ou seja, no Velho Testamento, Deus traz a sua palavra pelos profetas, pelos juízes, em sonhos em Turim, e Deus agora, no Novo Testamento, traz a palavra andando. A palavra é Jesus. A Bíblia diz, e a verdade se manifestou a nós, e entramos com a verdade, e ela manifestou a nós, e João diz, eu toquei na verdade, eu toquei na vida. Ou seja, o próprio Deus colocou o teu filho, Jesus, a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o porta-voz de Deus, para trazer a todo homem do pecado para o arrependimento. Jesus veio para trazer a todos os homens um tempo de salvação, um tempo aonde que Deus colocou para que todo homem se arrependesse e vivesse diante da face da terra. Então Jesus agora está preocupado porque agora, além dele trazer o sacrifício, ele trouxe a palavra e o arrependimento e também o chamado, né? Então eu queria dizer aos meus irmãos que estão ao vivo comigo agora, prestassem muita atenção na palavra, muita atenção, porque são dias que não vão voltar mais. Daqui a pouco acaba esse vídeo e nós não vamos voltar mais atrás, tudo vai ficar passado. Aproveitem, meus irmãos, que Deus está falando conosco agora. Então, o que acontece? Jesus está trazendo agora, para que todo homem se arrependa. Trouxe de uma forma muito dura, sim, foi através de João Batista dizendo, arrependei-vos a raça de cobra, víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então João Batista estava pregando sobre a justiça divina, e agora Jesus veio com graça e com amor. Muitos apelam dizendo que pela graça sois salvos, então podemos fazer tudo. Aí Paulo adverte essas pessoas que hoje falam isso, dizendo, olha, então quer dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok, mas agora eu vou permanecer no pecado para que a graça abunde? Então é isso. Essas pessoas que falam que pela graça sois salvos, são pessoas que pecam e usam esse intermédio de graça para satisfazer os teus erros. Então é por isso que Deus está chamando pessoas, e é por isso que nós vamos aprender hoje. Por que será que no meio de um chamado, meio chamado de um povo que Deus chamou, por que será que tem pessoas que são mais próximas de Deus? E por que será que tem pessoas que estão muito mais além de Deus? Por que será que tem essas pessoas? E por que será que essas pessoas estão no mesmo local que nós? Porém, a Bíblia diz que o joio e o trigo estão no mesmo quintal, estão na mesma vinha. E é isso o perigo, e é isso mesmo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Igreja do Senhor Jesus, eu quero chamar a atenção a vocês, desde o Gênesis, quando Deus sopra nas narinas de Adão, e Deus colocou em Adão o espírito de vida e colocou nele alma vivente, nós temos que entender uma coisa. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento vimos apenas um homem de barro, um homem feito do barro da terra, um homem que não podia nada, um homem que não merecia nada, mas era apenas algo que foi formado dentro do Éden. Agora não é mais um algo normal, depois que o espírito de vida toma as narinas daquele homem, se torna homem e alma vivente. Desde aquele tempo para cá, e Adão peca, Deus viu que o homem ele sente uma fraqueza muito grande. Por isso que nós estamos pregando sobre 2 Coríntios capítulo 4, dizendo que é tesouros em vasos de barro. O homem foi feito do barro. A palavra diz, do pó foi feito, do pó retornaria. E agora estamos vendo Jeremias. Jeremias está tendo uma visão. Deus chama Jeremias a uma conversa muito séria. E chama Jeremias ao capítulo número 18, chamado o título dizendo, o vaso do oleiro. Agora Deus está dizendo a Jeremias, desce a casa do oleiro, e vi que ele está fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia era de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Igreja, uma coisa interessante, a nossa vida ela é cheia de tristeza. A nossa vida, nós estamos rodeados por uma profunda nuvem de trevas. A Bíblia que dá respaldo sobre isso. E o que me chama a atenção quando Jeremias desce a casa do oleiro é que o oleiro estava fazendo um vaso. E o que aconteceu com esse vaso? Esse vaso quebrou nas tuas mãos. Quantas pessoas estão quebraram na mão de Deus? Deus estava moldando elas e elas escaparam da mão de Deus. Embora o profeta diz, agindo eu, quem escapará das minhas mãos? Sim, ninguém escapa da mão de Deus.
mas algo separa nós da mão de Deus, da mão de misericórdia, que é o pecado. E muitas pessoas se quebram no meio da moldura, na hora que Deus está fazendo, na hora que Deus está salvando a família, na hora que Deus está mostrando que Ele é Deus na sua vida, você volta para trás, você se quebra novamente. E isso, meus irmãos, que é interessante na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. O que é interessante na palavra de Deus é que mesmo ainda que essas pessoas pararam de ter abundância no conhecimento de Deus, de ter mais vontade de conhecer a Deus, ela se quebrou na mão de Deus. Deus foi lá de novo do barro que caiu, e aí Ele pegou novamente esse barro, não adianta, pode falar que eu sou chorão, meu irmão. Só quem tem o Espírito Santo para sentir isso que eu estou sentindo. Como Deus insiste, como Deus insiste em você, meu irmão. A insistência dentro da mão no barro, a insistência de girar você novamente e tentar trazer você como um vaso, a insistência de Deus. E a Bíblia diz: o vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na mão, pelo que o oleiro tornou a fazer de outro vaso conforme bem lhe apareceu. Ou seja, agora está perfeito, está pronto. E aí Deus fala: tá vendo isso? Eu faço isso na tua vida. Eu te moldo aos poucos. Eu tento trazer você na perfeição. Ainda que você se quebre nas minhas mãos, sou eu, Deus, para descer novamente e tentar trazer você. E isso, o que está acontecendo em Jeremias é tão verdadeiro que aconteceu em João capítulo 9. Não onde, pastor Júlio? Aconteceu, meus irmãos, em João capítulo 9. O que aconteceu lá? Foi que na hora que aquele cego estava em prontidão pedindo Deus misericórdia, Jesus cuspiu na terra e fez nele um pedaço de barro. Aquele homem cego era um vaso e ninguém percebeu. Meus irmãos, aquele homem era um vaso, mas ninguém percebeu. Jesus cospe e fez um barro e tampa aquilo que estava faltando no vaso e passa naqueles olhos, e aquele barro se completa com o vaso, e ali o vaso é tapado, e aquele vaso ganha outros olhos. Jesus moldou um homem na frente dos fariseus, eles não entenderam. Eles não entenderam que o oleiro estava na terra. Eles não entenderam, meus irmãos, que o oleiro, Jesus, estava na terra. Eles não olharam que o oleiro, Jesus, estava na terra. Ignoraram o oleiro de Deus. Que tira o pecado, além de cordeiro, é oleiro. Aleluia! Que tira o pecado do mundo e ainda reconstrói vasos. Esse é o amor de Deus. Amor sem fim. Aleluia! Vamos continuar. Vamos lá, vamos continuar. Ok. O que acontece é que quando nós se quebramos, ele vai tentando refazer novamente, nos moldando novamente, tentando trazer o homem novamente a perfeição do vaso, tentando trazer o homem a estrutura de um vaso coerente, de um vaso limpo e de um vaso que depois de preparado, tem que estar preparado para receber o tesouro dentro do vaso. Foi Paulo que disse em 2 Coríntios capítulo 4. Então ele agora está preparando você, meu irmão, você, minha amiga. Mas da onde Deus prepara o vaso? Como que é? Onde que é essa olaria? Essa olaria é dentro do teu quarto chorando na presença de Deus. Essa olaria
é quando você se coloca em prontidão e começa a obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece, automaticamente você está dentro da olaria. Quando você está na oração chorando, quando você está fazendo uso da palavra de Deus, você está sendo o quê? Moldado. E vai moldando. Daqui a pouco que Deus bateu o barro, ele vai para a roda para moldar e ali construir o vaso de acordo com a sua necessidade. Mas tem um problema nisso, e esse problema é muito grave. É o problema onde eu acabei de dizer no começo do vídeo, porque tem muitas pessoas que estão junto conosco, mas não conseguiu se aprender vaso de valor. Vamos lá. Você sabe o que acontece em Isaías 64:8? Eu vou te explicar o que acontece lá. Olha só o que acontece em 64:8 de Isaías. Agora, porém, ó Senhor, Tu é o nosso Pai. Ou seja, agora Isaías está falando assim, ó, tudo bem, você me fez vaso, você me ergueu, você me capacitou, agora você é meu Senhor. Isso mesmo, é o que Isaías está falando. Antes ele era barro, antes era apenas um homem jogado no Éden, agora não, agora é um instrumento de Deus. Oh, que coisa tremenda. Meu Deus, muito obrigado por essa sabedoria que Tu me deste, não para minha glória, para Tua glória. Que lindo, irmãos. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo comigo mesmo. Vamos lá. Que coisa tremenda. Então agora aquele homem caído era apenas um barro. Agora ele é erguido, ele é um vaso. Então veja bem, agora Isaías está dizendo assim, ó, tudo bem, agora já o Senhor me moldou, agora o Senhor me fez vaso, então, agora, ele começa a dizer em 64:8, agora porém, ó Senhor, Tu é nosso Pai, nós somos o barro, olha só, Tu és o nosso oleiro, somos todos obra de Tuas mãos. Ah, Santo Jesus é maravilhoso. Isaías 64:8 está dizendo, pronto, está feito. Agora eu sou obra das Tuas mãos. Tremendo, irmão. A Bíblia é tremenda, por isso que o cientista fica louco com a palavra de Deus. Aleluia! A gente chora, a gente se alegra, é tremendo, que não dá para entender, que linda a revelação de Deus. Creio, meus irmãos, e olha que eu somente orei e disse, Senhor, me dá um estudo, e Deus me deu, está aqui. Vamos lá. Então Isaías está dizendo, olha, eu sou, nós somos agora nós pertencemos, esse barro pertence a um dono, um oleiro, que é o Senhor. Isaías está falando isso. Mas agora apertou a coisa. Agora apertou. Aí você me fala, por que apertou? É agora que vamos entrar na separação dos vasos. Bom, Deus está chamando todos. Chamou todos? Sim ou não? Sim, Ele diz, não tenho prazer na morte do que morre, mas que se converta e viva. Então, Deus entrou e chamou todo o vale de barro para fazer vasos. Viu, meus irmãos? Está chamando todos agora. Mas ele começa a moldar os vasos. Mas tem um detalhe. Deus, eu vou falar algo aqui que muitos vão falar assim, ai pastor, será mesmo isso? É verdade. Tudo que Deus fez, Ele deixou uma balança. Lembra do ladrão da cruz? Tinha um ladrão que defendeu Jesus e o ladrão que acusou Jesus. É uma balança. Lembra que ele fala de luz e trevas? Tem que ter uma balança. Lembra que a Bíblia fala de injustiça e justiça? É uma balança. Lembra que a Bíblia fala de Jesus e os fariseus? É uma balança. Tudo tem uma balança. Tudo na Bíblia tem uma balança. Tanto para o bem, tanto para o mal. Assim como a Bíblia é estabelecida em dois senhores. Satanás, o diabo enganador, e o próprio Deus, o Salvador, o amoroso, o que quer salvar. Então a Bíblia já é feita numa balança. Se você abre a Bíblia, você vai ver que a Bíblia está numa balança. Ela está sendo balançada. Por quê?
A justiça não tem uma balança? Não tem? A justiça pesa para os dois lados. Então como que Deus vai julgar uma pessoa sendo que só tem justiça na terra? Tem que ter haver justiça, porque os injustos serão julgados pela justiça. Então, se não tiver injustiça, não tem que ter como julgamento. Aprenderam aí um pouquinho? Aprenderam? Foi um pouquinho que Deus me deu. Então é isso. Por isso que tem que ter trevas, para que desvanecesse e seja reprovado as trevas. Então por isso que tem que ter luz. E eu imagino por que Deus fez Satanás sabendo que ele ia cair, para provar e para separar o homem de uma vez por todas. Eu ponho isso no coração, eu tenho certeza. Igreja, presta atenção. Mas agora, nós já vimos que Deus chamou, agora está fazendo um vaso. Desde o Éden, nós estamos aqui sendo estudados, fazendo esse estudo. Mas agora em Romanos capítulo 9, versículo 21, aqui, já era aqui vai apertar para vocês aí. Esse versículo começa a separação. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus deu uma parábola, dizendo assim, que o semeador dormiu. O semeador dormiu. Então o que aconteceu? Na hora que o semeador dormiu, veio o joio, plantado por Satanás no meio da colheita. Então eles foram colher. O inimigo plantou um joio dentro da colheita. Calma, se nós colhemos agora, muitos joios sairão no meio do trigo. Deixamos que o joio cresça para que viesse a dia da colheita. Vocês já perceberam quantos escândalos está acontecendo em todo o Brasil e em todo o mundo? Quantos pastores, irmãs, obreiras estão escandalizando a obra de Deus? Sim, o joio tem que crescer, meus irmãos. Isso é profecia. Ele tem que crescer. E é por isso que estamos vivenciando esses dias. Então o joio tem que crescer. Então, eu quero dizer a todos vocês que assim como o joio cresceu, é necessário que quando o joio cresce, é mais fácil ser arrancado. Quando o joio cresce, é muito mais fácil ser arrancado. Vamos lá. Então Jesus ele falou de uma separação dos anjos colhendo a vinha, que ele tem uma pá na mão e agora está colhendo. Agora em Romanos 9, 21, Paulo deixa todo mundo amedrontado. Paulo fala, peraí, e é isso que eu vou explicar para vocês. Está escrito em 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Tem. Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, Paulo está dizendo assim, se tem pessoas assim, foi Deus que levantou para desonrar. Agora você fala, Deus levanta pessoas para desonra? Isso eu queria saber agora. Se não fosse da permissão de Deus levantasse Faraó, não é tudo a permissão de Deus? Sim ou não, igreja? Tudo, né? Sim. Se Deus não deixasse que o Faraó seja levantado, que era um vaso de desonra, como nós haveríamos e louvaríamos a Deus pela vida de Moisés? Vai, eu quero uma resposta de vocês aí. Hã? Como? Como? Como nós ia agradecer a Deus pela vida de Moisés se não existisse Faraó? Ei, meus irmãos? Cadê? Ninguém vai me responder? Tá ok, vou dar outra resposta para vocês. Vamos lá. Se não existisse fariseu, se Deus deixasse os fariseus se levantado, como seria o sacrifício de Cristo? Não haveria sacrifício. Anás e Caifás não iam crucificá-lo. Tá chegando aí? Tá chegando aí? Tá chegando aí onde eu quero chegar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que Deus colocaria a nação de Israel? Como que Deus ia provar Israel se não existisse Esaú para vender o prato de lentilhas? Como? Hã? Me fala. Então a Bíblia é uma balança. Como existiria Davi exaltado se não tivesse o gigante Golias? Como se tivesse a reprovação de Saul, como Davi daria o trono? Como se não tivesse um pastor carnal como Eli foi, deixando seus filhos se prostituir, como ia levantar Samuel?
Já pararam a pensar nisso? É agora que eu quero chegar. É agora. Vamos lá. Paulo está dizendo que o mesmo Deus que faz esse vaso também tem poder para fazer esse aqui, ó. O mesmo Deus tem poder para fazer essa mão. O mesmo Deus tem poder para voltar para fazer essa daqui. O mesmo Deus que teve poder para fazer esse olho é o mesmo Deus que teve poder para fazer esse olho aqui. Então Paulo está dizendo que muitos vasos de desonra, Deus permitiu eles estarem lá. Deus permitiu os vasos de desonra estarem nos trabalhos. Deus permitiu os vasos de desonra estão nos púlpitos. Deus permitiu. Posso te provar que Ele permitiu? Ou não? Posso ou não provar para vocês que Ele permitiu? Deus permitiu vasos de perdição para estar nos altares. Presta atenção. Romanos capítulo 1, versículo de número 24. Está escrito assim: pelo que Deus os entregou. Deus está entregando as consciências de seu coração à imundície para desonrar os seus corpos entre si. Ou seja, Deus entregou um sentimento perverso. Deus entregou a um sentimento perverso. Pelo que Deus abandonou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram o uso, porque Ele fala que os homens estão cheios de pecado que Deus permitiu. Vou te provar que esse Deus, se você não lê Bíblia, o próprio Deus agora coloca dentro, olha o que Ele fez, olha o que Deus fez. Não é loucura não, meu irmão, é Bíblia. Ele colocou um espírito, um demônio dentro do rei de Israel. A Bíblia diz: veio um espírito mau da parte do Senhor e entrou em Saul, meus irmãos. Mas se Deus não permitisse aquele espírito entrar em Saul, a harpa de Davi não teria força, não tinha um convencimento, não teria poder. Hã? Meu Deus do céu. Tremendo. Que estudo tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, é necessário que tenha vasos, que são vasos, mas não são vasos eleitos. Por quê? Uma coisa é ser vaso, outra coisa é ser vaso com tesouro dentro dele. Porque o vaso em si, ele não tem valor. Em vaso em si não tem valor nenhum. Mas o que está dentro do vaso há um valor muito grande. E esse tesouro que está dentro do vaso, esse tesouro que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, é esse tesouro que vai fazer com que esse vaso de barro se torne vaso incorruptível, se torne vasos de ouro nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, meus irmãos. Vão trocar este vaso de barro para um vaso incorruptível de glória, o corpo. Mas o que está acontecendo é que as mulheres que se jogam vasos estão pintando o vaso para mostrar que tem valor. Ah, eu sou linda, põe maquiagem. O seu valor não está na maquiagem. Pedro falou isso, que não está no frisado de cabelo, não está em nada disso, em joias, não está nada disso não. Está dentro do homem, viu, minha irmã? Então você que fica pintando o rosto, pondo brinquinho para achar que o seu vaso é bonito por fora. Jesus falava de vocês são bonitos por fora, mas o interior é um sepulcro caiado.
Não precisa ficar bonitinha por fora, não. Vaso, ai, eu tô linda. Olha meu vaso, eu sou um vaso de valor. Vaso lindo, ó. A maquiagem, ó, meu batom vermelho. Vocês estão pintando o vaso por fora, porque dentro vocês não tem nada. É por isso. Então, já que não tem nada por dentro, vamos tentar enganar por fora. Fica pintando o vaso. Pinta o vaso. Pinta o vaso, meu irmão. Vai pintando. O homem você engana como uma mulher de Deus linda e maravilhosa, mas para Deus não tem engano, porque Deus conhece por dentro. Ele conhece tanto por fora como por dentro. Porque o tesouro maior está por dentro do homem. E esse tesouro faz com que o vaso se torne diferente. Porque agora o vaso que tem esse tesouro por dentro está agora iluminando pelas suas obras. Porque agora Paulo está escrevendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. As obras que Paulo faz agora não são Paulo fazendo, é Jesus fazendo em intermédio de Paulo. Glória a Deus. Ei, glória a Jesus! É por isso que vocês não me gostam, por isso que muitos me odeiam. A sabedoria que Deus me deu não foi para ficar atrás somente de caderno, é para ser transmitida, meu amigo. É coisas que vocês estão enganados do que é o Evangelho. Vocês estão enganados do que é o Evangelho. Então Paulo está dizendo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Então todas as obras que Paulo fazia era Cristo fazendo por intermédio dele. Igreja, é lindo demais. Se vocês quiserem arrumar outro canal, pode ir com eles. Eu fico aqui com eu e minha esposa ao vivo lá aprendendo, não tem problema. Pode ir com eles. Pode ir com aqueles que são carnais, que nos odeiam. Ah, Jesus, como é bom ser vaso de valor. Vamos lá. Mas tem um problema. Já que Deus permitiu que os vasos, tanto os bons e os maus, estivessem na mesma prateleira, Ele mesmo fez. Para que Deus fez os vasos, permitiu esses vasos lá? Para levantar o pastor Júlio. Porque se não tivesse vaso trincado, não tivesse vaso mentiroso, vaso de desonra, o pastor Júlio não estaria com o YouTube agora e você seria abençoado. Agradeça a Deus por esses vasos. É maravilha! Por isso que não é bate de frente que esses vasos. Tem que ter, mano, uma balança. Se não tivesse uma desobediência de Israel, não teria graça ver Jeremias pregando nas praças. Vamos lá. Agora é o seguinte, tá, Deus permitiu, nós estamos falando desde o Éden, né? Então agora Deus permitiu com que os vasos tivessem a mesma prateleira. E agora em Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Agora, em capítulo 2, 27 de Apocalipse, olha só o que está escrito. Olha só o que está escrito. Olha só. Não repetiu o vídeo não deu problema no vídeo não, eu que estou fazendo. Olha só o que está escrito. Vamos lá para 2:27. Para vocês verem como não é brincadeira servir a Deus. Olha lá, vamos lá. Não, o vídeo não parou não, eu que estou falando, eu que estou brincando. Olha só o que está escrito, vamos lá. 2:27, vamos lá, Apocalipse 2:27, quem quiser acompanhar pode acompanhar aí. Vocês vão ver que não é brincadeira não. Olha só que interessante. Olha só, já que Deus permitiu que os vasos estivessem na mesma prateleira, oh Jesus maravilhoso, a gente brinca, mas é tremendo. Já que Deus permitiu que os vasos estavam na mesma prateleira, Ele precisa separar os vasos bons, os vasos ruins. Agora Deus precisa separar. Ele precisa. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que Jesus precisa separar? Eu vou explicar para você. Porque Deus, Ele esperou que crescesse o joio e o trigo.
Ou seja, cresceu muitos vasos de desonra. E já está crescendo na terra muitos vasos que não têm valor nenhum. Porque o vaso, seu tesouro dentro, ele não tem valor. Como eu disse aqui, não tem valor nenhum. Para Deus, não. Porque não está com a justiça de Deus. Não está do lado de Deus. Não está colocando as coisas a par do mundo e fazendo com que a justiça de Deus resplandecesse. Então por isso que esses vasos, e eles não são cuidados por Deus. Eles têm que tomar muito cuidado, que é a misericórdia que cerca eles. Porque o dia que a misericórdia fazer assim, ó, eles morrem, o diabo suga eles e leva eles para o inferno. Porque eles são vasos de desonra na casa de Deus. Então eles têm que agradecer muito a Deus pela misericórdia de Deus. Vamos lá, em Apocalipse 2:27 é o que está escrito, ó. Deus irá reger com vara de ferro. Meus irmãos, vamos lá. Vocês já apanharam de vara? Eu já, quando era criança. Apanhar de vara já doía. Ficava aqueles vergão. Jesus apanhou, né? E de chicote, fiz aqueles vergão. Imagina você apanhar de vara de ferro. Imagina, meu irmão. Imagina vocês apanhar de vara de ferro. É o que Deus vai fazer aqui, ó. Deus irá reger com vara de ferro. Não é brincadeira. Quebrando como se quebra vasos do oleiro. Apocalipse 2:27. Deus irá reger com vara de ferro, quebrando como se quebra vasos de oleiro. É aí que chega a hora do vaso, ó, ser quebrado. Quem está falando conosco até agora é a palavra de Deus. Vai reclamar com ele. Então Deus vai quebrar com vara de ferro. Não é brincadeira. Esses vasos estão aí até por pouco tempo. Esses vasos estão aí por pouco tempo. E o que tem de mais de vasos mentirosos? Vasos que estão bonitos por fora, mas por dentro são mentiroso, ignorante, fofoqueiro, são contendeiro. Realmente, meus irmãos, não é brincadeira. Nós estamos vivenciando os últimos dias. E Deus vai massacrar esses vasos. Imagina a vara de ferro, meus irmãos. Vocês estão achando que é brincadeira? Então, desde quando Deus chamou o homem, Deus chamou o homem desde lá, Deus está tentando trazer o homem a se tornar um vaso de valor. E Jesus, ele falava sobre isso. Ele falava sobre a separação dos vasos. E muitas pessoas se titulam vaso. É um vaso de Deus. Outro vaso de Deus. Vamos chamar o vaso. Ô Pai, Senhor, vaso. Todo mundo é vaso, com certeza. Vocês não erraram quando chamam no WhatsApp. Oi, vaso. Todo mundo é vaso. Todo mundo que foi chamado se torna vaso. Isaías falou isso. O problema é ser vaso escolhido. O problema é fazer como Jesus falou para Ananias. Vai, porque Saulo para mim é vaso escolhido. Difícil é isso. Aí que é o problema, meus irmãos. É aí que dói na alma. O vaso está cheio de vaso, mas muitos deles estão trincados. Muitos desses vasos são trincados. Igreja de Jesus, é um vídeo como esse que o Brasil precisa. Por isso que eu falo, dá aquele joinha lá no canal para crescer o vídeo. Clica no joia, todo vídeo clica lá, porque isso vai levar essas pessoas à verdade, meus irmãos, que não é brincadeira. O Brasil precisa desse vídeo. O Brasil precisa desse ensinamento. E hoje, os ensinamentos que nós temos, sabe o que é? Dízimo, 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 trízimo, oferta, oferta, dízimo, oferta, oferta. Abraão foi próspero, Abraão foi dizimista. É isso que nós estamos vendo. Então você que está aí, não deixe com que você, do teu barro,
nessa molda que Jesus está te moldando, não deixa Jesus, não deixa perder essa oportunidade que vocês estão tendo. Deixa Deus moldar vocês e que esse vaso seja um vaso de valor, que você seja um vaso de valor. Amém, meus irmãos? Amém, igreja do Senhor Jesus? Então é isso que eu queria dizer para vocês nessa tarde. Então eu quero dizer a vocês que vocês guardem essa palavra no fundo da sua alma. E se um dia tiver com vê novamente o vídeo, reveja o vídeo e não deixe com que você se torne um vaso que não tenha valor nenhum, que está somente na igreja por estar. Seja diferente. Tenta atrair o tesouro dentro de você, para que o Espírito Santo justifique você no último dia, para que o advogado, Jesus o advogado, venha justificar vocês. Creio eu que não teve um estudo mais tremendo como esse. No YouTube não tem. Pode procurar, meu irmão. Pode virar o YouTube de ponta cabeça. Eles vêm com um monte de livro, com as estantes cheias de livros, e falam, vão lá em cima em Jeremias e vão lá em outro lado. E eu aqui com apenas uma agenda, vou mostrar para vocês. Olha só, uma agenda, a minha Bíblia, mais nada. E o Espírito Santo que é tudo. Sai um estudo como esse. Sai um estudo maravilhoso como esse. Por isso que eu digo, eu não estou preocupado com o que falam de mim, mas estou preocupado com as almas que eu já ganhei e alimentar elas até o final. Igreja de Jesus, que palavra! E vamos compartilhar. Quero agradecer muito a Deus pela vida de todos vocês. Adiel Matos, um grande menino de Deus que eu aprendi a amar, que agora o canal dele está mais Pastor Júlio do que o meu. Mas igreja, eu quero compartilhar esses vídeos e que Deus abençoe vocês. E vamos orar para ir embora? Vamos orar. Vamos orar para que Deus faça vocês vasos de valor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, igreja! Graças a Deus! Glória a Jesus! Você sabe que eu tenho aqui, e eu vou postar o vídeo de Sumaré. Igreja, vamos lá então. Vamos orar agora, pedir misericórdia ao Senhor. Você que quiser ajoelhar aí, pode ajoelhar. Vamos pedir perdão ao Senhor nossos pecados e vamos pedir a Deus para que Deus levante a nós como vasos de valor nesses últimos dias, pois realmente muitas pessoas estão perdendo a noção do que é Deus. Amém? Vamos orar então. Poderoso Espírito Santo, glorioso foi esse estudo maravilhoso. Eu te louvo por essas almas estar comigo, são mais de 1000 almas que estão agora ao vivo conosco. Pai eterno, poderoso em glória, muito obrigado por ter manifestado a sua presença comigo. Muito obrigado por ter colocado as suas mãos divinas sobre a minha mente e o meu coração. Lembrando de cada versículo, de cada ensino, lembrando sempre, Senhor Jesus, que o Senhor lidou com o homem como um barro, que não serve para nada, mas quando o Senhor coloca o teu Espírito Santo dentro do vaso, o vaso se torna feliz, o vaso se torna alegre e bonito. Pai, eu te louvo e peço perdão pelos meus pecados, pois sou um miserável barro da terra. Preciso, Senhor, aprender contigo a justiça, o amor, a fidelidade para com sua palavra. Digo, Senhor, que não tem amor maior do que o Senhor. Um amor intenso, um amor fiel e verdadeiro. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é justo juiz. Te dou graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. As estrelas do céu são regidas pela tua mão. Quem é maior do que tu, meu Deus? Que lindo é o Senhor! Senhor, quem brilha mais perante os seus olhos? Quem é mais lindo? Quem é mais cheiroso? Qual erva do campo cheira muito mais o cheiro formoso que vem do lírio dos vales? Quem é o bom pastor?
amado como o Senhor? Quem é os outeiros do campo e quem são as montanhas maior do que tu, Senhor? Tu governa todas as coisas. Tu és grandioso, conselheiro, príncipe da paz, manso, longânimo, amoroso, bondoso, eterno, glorioso, majestoso em todo o tempo, que nos cuida nas horas dos tropeços, que nos levanta na hora que nós achamos que não tem mais esperança aos nossos passos. Quem és tu, Senhor? Quem é, meu Deus? Que linda razão de viver! Não tem como explicar quem é o Senhor, porque se eu explicar que o Senhor é amor, o Senhor é muito mais que isso. Quem és tu, Senhor? Glorioso demais, autoritário, grande, justo, fiel. Quem é maior do que tu? Quem terá contra a tua forte mão? Quem? A quem clamarei pela minha salvação, Senhor? Se não for o Senhor dos exércitos, a minha força. Ah, meu Deus, a minha alma canta de alegria em dizer que ainda há para Sião, ainda há esperança. Ah, meu Senhor Jesus, como é bom ser perseguido pela Tua palavra. Como é gostoso saber que um dia seremos e viremos face a face, seremos um só. O Senhor está em mim, eu estou em Ti, e eu Te agradeço pela nação do Brasil. Levanta vasos de valor para que seja resplandecido o Teu nome em toda a face da terra. Assim eu Te agradeço, ó Rei dos Reis. Ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer do Senhor, quão insondáveis são os Seus juízos, os Seus caminhos. A Ti adoro e a Ti louvarei. Para todo sempre a minha alma estará diante da Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja! Aleluia! Que estudo maravilhoso! É forte, Brasil! Oh, glória a Jesus! Renuncie o pecado, saio da vontade do mundo e vamos embora para Jerusalém! Sentiram a paz aí? Sentiram a glória de Deus aí? Graças a Deus! Amém, igreja do Senhor Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Vamos embora! Que Deus abençoe! Vamos embora. Estou indo. Que Deus abençoe vocês. Não dá vontade de ir embora, né? Essa parte mais chata, né, do canal é a hora de nós ir embora. Vamos. Que Deus abençoe vocês e que vocês fiquem aí com esse estudo maravilhoso. Quero agradecer, mais de 1.500 pessoas estavam ao vivo conosco. Foi muito forte esse estudo e vamos cada dia ser mais vaso de valor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu quero agradecer a todos vocês por estar conosco na unidade do Espírito Santo e levantando a bandeira do Evangelho, renunciando o pecado e entregando a vida, assim como os discípulos e apóstolos fizeram. Tá bom? Muitas pessoas estão dizendo: ah, pastor Júlio, que sabedoria que você tem. Da onde vem tanta sabedoria, pastor Júlio? Sabe de onde vem? Do tesouro que está dentro do vaso. Te peguei, hein? É, meus irmãos, o tesouro. O que faz o vaso ser bonito é o tesouro que está dentro dele. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês e fico feliz por saber que Deus é fiel, né? Umas pessoas perguntaram: que camisa bonita, pastor? Isso aqui eu ganhei na Holanda. Tudo aqui que eu ganhei, meu, gravata, eu ganho tudo. Não peço nada e Deus me dá tudo. Amém? Eu não vou estender muito, senão o vídeo vai ter que ser cortado. Eu queria somente abranger o estudo para vocês, senão vocês vão acabar esquecendo o estudo. Então a gente não pode ficar muito conversando,
não acabe esquecendo aquilo que Deus falou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus e vamos ser vasos de valor nesse tempo presente, nesse século vindouro, para que Jesus venha, naquele dia da vara de ferro, não venha nos quebrar no meio, tá bom? Beijo no coração, fiquem na paz de Jesus. E lembrando vocês todos, por favor, em nome de Jesus, comentem, o seu comentário é muito importante, porque tem muitas pessoas que gostam de entrar no YouTube para ver comentários, o seu comentário é importante. Comenta no vídeo, fala se você gostou se você amou, como você sentiu, o que você achou do vídeo. Dá o seu comentário, porque realmente é muito importante. E também o joinha, né? Para as pessoas alcançar mais pessoas. Eu não gosto de ficar pedindo joinha, nada disso, mas é necessário, porque é só isso que faz crescer o vídeo no YouTube. Que Deus abençoe. Vaso de honra, vaso de desonra. Quem és tu, vaso de Deus? Deus abençoe, fica na paz.